Olá, depois dessa mobilização interna que foi esse primeiro episódio que foi ao ar, que a gente conversou, que a gente conseguiu, que a gente começou, e aí eu volto aqui para falar o quanto que é importante colocar na avenida das realizações o que é sonho, o que é vontade. E esse podcast passa por isso, vem me atravessando há muito tempo e eu estou muito feliz de fazer um projeto tão bonito, porque eu acho que tá bonito mesmo, e que pessoas tão bonitas também estão dizendo sim para o projeto, dizendo sim para o sonho, dizendo sim para a minha existência e para a existência do compartilhar. E hoje eu tenho a felicidade, mais uma felicidade, de ter aqui diante de nós Vera Lopes. Olá! Agora, Vera Lopes, que é uma mulher preta gaúcha, atriz de existência, atriz de formação, atriz de consciência, atriz de construção, atriz. Vera Lopes, essa mulher que vem eu estava falando esses dias, depois que eu vi você em algum evento, falei, gente, eu não sabia que eu era tão fã de Vera. Como assim? Tipo, porque nesse mundo de que a gente tem hoje de tão poucas admirações, você ficar nervoso, admirar, olhar para as pessoas é tão bonito, tão. Eu tenho estado num momento apaixonante assim dessa reverberação do que tem acontecido comigo nesses últimos anos, desde Eleg Bafo, né, que foi esse projeto que eu venho fazendo, que fiz pelo Itaú Cultural. Mas antes eu já emendar aqui 200.050, 30 assuntos, Vera Lopes por Vera Lopes. Quem é Vera Lopes? Eita, hoje, primeiro, começando, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui no podcast com o senhor Nando, que eu não sabia que era Fernando, Zâmbia, e hoje eu escutei, assim, estava vendo uma postagem, né, também de uma entrevista, acho que também era um podcast. E a entrevistadora pergunta para a moça quem é a fulana. Uhum. E aí a fulana começa a falar e ela fala, não, quem é a fulana? E a fulana fala mais uma coisa e ela fala, não. Então, porque tudo que a pessoa ia falando, ela ia falando numa condição de se apresentar como o que faz, como que ela tá, mas não falava de si. Né? Uhum. Então eu fiquei pensando, gente, como é que a gente fala quem é a fulana, né? Aí eu normalmente digo, eu sou Vera, sou atriz, sou mãe, sou... né? Mas então, vamos começar do outro jeito hoje, né? Vamos lá. Sou uma mulher de 70 anos. Gente, isso é algo, né? Falar assim... E ela comemorou. Gente... Até a comemoração, né, até a festa, eu estava assim, muito inquieta, porque fazer 70 anos, não por fazer 70 anos, eu nem sei onde é que está esse lugar da inquietude, mas assim, é um número muito grande, né, 70 é muito tempo, é um número muito grande, e também não combinava muito, assim, né, eu acho que a gente tem um problema muito sério na nossa sociedade com relação ao etarismo, né? Uhum. As pessoas envelhecem e aí as pessoas de alguma forma são descartadas, né? Descartada de algum jeito, assim, tá velho, não dá para sair, não dá para fazer isso, não dá para aquilo, mesmo que a pessoa acha que tá podendo fazer, sim, né? E aí eu acho que era isso, assim. A minha família é uma família de pessoas que envelhecem, né? Eu fui criada com avós, o meu avô morreu com 92, a minha avó com 97, meu pai morreu um pouco mais cedo, meu pai morreu com 86. Minha mãe... Menininho. Minha mãe não, minha mãe morreu antes por acidente, minha mãe morreu muito cedo. E eu fui criada com a família do meu pai, então a minha referência é a família do meu pai e essa família toda morre velha, né? E
E morre velha. Meu pai era um homem muito ativo. Morreu, assim, com 86 anos, extremamente ativo. E eu acho que é isso que não combina, assim, né? Tu tá com 70, saber que tem 70, mas tu tá fazendo um monte de coisa, tu tem projetos, tu tem viagens para realizar, tu tem, né? Tem um Enfim. trabalho que você vai fazer com... Ai, meu Deus, eu tava com ele na cabeça agora que você falou que vai ganhar o Oscar. Ah, sim, sim, sim. Agora eu estava vendo aqui há pouco ainda Seu Jorge, eu pensei, olha, eu acho que eu gostaria de trabalhar com o Seu Jorge. Eu achei ele tão bacana. Ah, o Spike, tem que falar com o Spike. Pois é, né? Tem um Spike ainda aí para poder ganhar um Oscar, né? Que eu tô, né? Tô querendo. Então tem essas coisas, assim. Então essa Vera que tá aqui, essa Vera, né? Essa mulher negra do sul do país, né? Eu sou gaúcha, então tem essa coisa, assim, da gente ser do sul. Tem uma diferença muito grande, né? Ser uma pessoa negra no Rio Grande do Sul, aonde nós somos minoria absoluta, né? Em termos de racismo, eu não vou dizer que seja muito diferente. O racismo ele é perverso em qualquer lugar, seja a gente minoria, seja a gente maioria, ele é perverso, né? Mas a diferença de viver no Sul e viver no Nordeste, viver na Bahia, viver em Salvador, é que aqui eu venho para cá desde muito jovem, né? Eu comecei a vir para cá muito novinha, eu comecei a vir para cá nos anos 80. Então, a diferença é de tu estar aqui nessa cidade e tu ser vista, né? Tu andar na rua, tu ser vista, as pessoas te acharem bonita, as pessoas dizem que tu é bonita, né? E tu te vê nas outras pessoas. No sul, tu andar no sul, na rua, tu andar fora da tua zona de conforto, tu vai ser chamada de macaca. Já fui chamada de macaca mais de uma vez, já fui chamada de mapa borrão mais de uma vez. Então, Mapa o quê? mapa borrão, aqueles, né? Meu Deus. Então, tem coisas no sul que agressões assim, na rua, né? Sem contar aquelas que é o olho, né? Que tu capta pelo olhar, né? Mas de falar, de expressar, de dizer, a gente ouve, né? Uhum. Então essa é uma diferença muito grande. Então quando tu vive num lugar assim, onde tu sabe que a qualquer momento tu pode ser vítima, né, de uma agressão racial, faz com que tu fique muito alerta, que tu viva muito alerta, que tu treine muito teu ouvido e muito teu olho. Tu tem um olho e um ouvido muito treinado, né? Desde sempre, desde pequena. E tu vive num estado de atenção muito grande, de atenção e de tensão muito grande. Então, faz diferença a gente ser pessoa negra do Sul, né? Faz muita diferença. Digo de novo, não que seja que o racismo passe a mão na gente aqui. Não passa. A gente percebe tudo, né? A gente sabe, eu moro aqui no 2 de julho, moro próximo da Gamboa e eu sei quem é que está ali na Gamboa e por que aquelas pessoas estão ali, muitas daquelas pessoas que estão ali nas condições precárias que as pessoas estão ali. É porque sempre que se fala sobre essa dicotomia, fala-se sobre o indivíduo, eu, né? Vera, fulano. Não, é sobre a condicionante que vai englobando tudo. Uhum. Você não pode dizer assim, só existe racismo quando ele opera sobre mim. O racismo ele vai operando sobre as pessoas, sobre as situações, sobre a cidade. A cidade vai dizendo muito quais são as agruras dela calcada no racismo, né? Então, E não tem como tu passar isenta, tu não vai ser isento. Não existe, não me atingiu. Claro que me atingiu, né? Quando eu tô andando ali, quando eu tô descendo para ir no MAN, que é um lugar lindo, e eu vejo uma mulher negra nua passando ali na minha frente, né? Então, tu vê assim, aquilo é uma violência terrível, uma violência com ela, uma violência comigo, né? O que dá para fazer, o que é possível fazer, né? Como é que aquela pessoa chega naquele estado, como é que aquela pessoa passa de uma forma quase que invisível, as pessoas querendo fazer de conta que não estão vendo aquela mulher naquela condição,
né? E é aí que a coisa fica ainda mais difícil de digerir, porque na falta do que fazer, a gente trata com normalidade. Eu só preciso não ver. Então, assim, passa logo, acontece logo e deixa Que é o mínimo horrível. de trauma. E aí, em vez de você olhar para o todo e entender o que significa, você olha para a parte e diz: você é o vetor. Tira. Tira Tira da minha frente, tira que tu. E eu quero ver a beleza do mar. Eu quero olhar o mar. Você está atrapalhando a beleza do man. Sabe? Então é uma coisa muito louca, não tem como eu ficar legal, não tem como eu me sentir bem, né? Então isso é algo terrível, né? Então eu ser chamada de macaca andando numa rua de Porto Alegre, né? E eu tá indo numa rua daqui encontrar com essa cena é tão violento quanto. É tão violento quanto. Então é isso. Então Mas chegar. eu tô pensando aqui, desculpa, essa coisa que você falou, né? De se ver. Porque eu tenho uma experiência infantil em São Paulo, eu nasço em São Paulo, mas o importante é ter saúde. Faço essa piada sempre. Eu acho que eu não tinha maturidade visual, conceitual, para entender. E eu acho que como eu vivia muito no núcleo familiar, essas diferenças não gritavam ainda. Então eu não sei o que é ser visto de fora. Uhum. Porque não me vi no outro, porque eu vim para a Bahia com 7 anos e só volto a sair da Bahia efetivamente com o tempo, já com 26, que é quando eu vou para Portugal e lá as pessoas, assim, é engraçado porque o racismo bate na porta, ele tá gritando, mas aí o olho vai enchendo para quem é mais retinto. Uhum. Então eles têm uma predileção de discriminação com o africano retinto. Na época que eu morei lá, o Brasil tinha uma outra autoestima de existência, então eu acho que o português ainda tinha algum receio, ou pelo menos de, não, o Brasil agora é o país do hype, vamos aqui tratar, mas depois que isso passou e o racismo... Hoje. Né? Hoje. É hoje. Eu acho que, pensando assim, né, em termos, voltando de novo, eu acho que no sul do Brasil, lógico que quem tem a pele um pouco mais clara vai, né, mas não vai. Não vai. Na hora que pega para capar, pega para quem é retinto, pega para quem é mais claro, pega. Pega, porque o povo gosta de ser europeu. Meu Deus. Gosta. Deixemos essas pessoas com essas enfermidades de caráter de lado, né? Deixemos elas nos lugares que elas merecem. Mas Vera Lopes é uma mulher que se encontra, que se encontra aos 70, com sonhos, mas com realizações, com uma intimidade absurda com a sua história. E aí, eu queria até fazer um trocadilho. É péssimo, mas eu vou fazer. Qual foi o pulo do gato, né? Já que foi o seu primeiro espetáculo aqui, que você estreia na cena teatral com o pulo do gato, mas qual é o pulo do gato para que esses 70 anos tenha valido tanto? Primeiro, valeu a pena? E segundo, qual foi o pulo do gato? Desde o pulo do gato até hoje, quais foram as estratégias que essa mulher foi utilizando e sendo? Valeu a pena, muito. Sempre vale a pena. Valeu. O Nelson Maca que diz, né? Vale ser poeta. Como é que é? Eu estreiei. Vale ser poeta. Abraço, viu, Maca? Aí eu estreiei em 78. Faz tempo, viu? A pessoa tem mais de 40 anos aí na estrada. Daqui a pouco a gente vai festejar os 50. Falta pouco. 50 de profissão. Eu estreiei no teatro em 78. E foi muito louca a minha estreia, assim, porque eu trabalhava numa empresa de
de construção de ar-condicionado, uma indústria de ar-condicionado. Eu trabalhava na recepção dessa empresa. E aí, um belo dia, chega um jornal lá do SESI, né, que é o Jornal da Indústria, e tinha um curso de teatro. E aí eu vi aquilo ali, a minha família é evangélica. E meu pai era músico, né, compositor e instrumentista, e na igreja eles tinham os grupos, as minhas tias cantavam no coro, meu pai tocava, e no final de ano, assim, festas, eles tinham as representações, né, eles faziam a apresentação de as dramatizações, né? Dramatização de texto bíblico, né, e eu achava aquilo lindo, eu achava muito legal. E eu era criança, também tinha as radionovelas. E eu gostava, só que como era da igreja, não podia escutar. Mas aí de vez em quando tinha sei lá, não sei como, mas eu escutava. E eu escutava e eu memorizava as falas, eu tinha muita facilidade para memorizar. E eu memorizava e repetia, ia para o espelho e ficava repetindo o que eu ouvi, né, na radionovela. Benas, aí tô eu lá, trabalhando, e vejo um anúncio de um curso de teatro. E eu fui fazer o curso, né? Nossa, chegou a oportunidade, vou fazer o curso. Então era muito legal, assim, um monte de gente, né, que eu não conhecia, aquela coisa toda, um curso de um semestre, eu acho que foi um semestre, um ano de curso. Enfim, foi um tempo. E no final desse curso a gente ia montar um espetáculo. E eu tinha, né, certeza que eu seria uma das atrizes, né, que iriam trabalhar lá no espetáculo. Não fiquei, não ganhei personagem. Aí fiquei lá pra figurino, enfim, qualquer outra coisa. Não tinha personagem. O Sul sendo o Sul. Desculpa. Né? Aí termina, a gente já tinha começado a ensaiar, era um espetáculo com 12 personagens, né? E a gente já tinha começado a ensaiar quando uma das meninas desiste. Ela desistiu, eu tinha certeza absoluta que eu seria chamada para substituir, né? Chegou a minha vez. Aí chega no ensaio seguinte, o diretor chega lá para dizer, né, quem é que anunciar que, né, que a Vera vai ocupar esse lugar. Ele chega com outra peça, uma peça com 3 personagens. E eu não estava de novo. Aí você fala, só uma coisa assim, eu e você, qual é o seu problema? Eu fui para casa, chorei que me levei. No outro dia de manhã, antes de trabalhar, eu fui lá falar com ele. Aí eu disse para ele, eu sei que tu não me colocou porque eu sou negra. E aí ele falou, enfim, todas as explicações lá, não dava, não sei o que, a personagem era uma mãe, como é que a mãe vai ser negra, os filhos, né? E aí, mas teve uma coisa muito legal nisso, porque aí aí a gente ficou discutindo sobre isso, a gente ficou falando sobre a questão racial, pelo fato dele não ter me chamado e de eu saber que eu poderia. E a gente ficou falando, e ele me disse, olha, eu acho que tu devia conhecer um grupo que está em Porto Alegre, que estão editando uma revista, que estão editando a revista Tição, né? São jornalistas, E aí ele me fala isso, e eu fui conhecer o pessoal da Tição, né? Ele conhecia uma das meninas que namorava com um menino da Tição, aí essa menina me apresenta para Vera Daisy, que era jornalista e editora da revista, né? E aí vou eu conhecer a Tição, chego lá, a Tição ia sair o primeiro número da revista Tição, e a Tição era editada por jornalistas jovens negros de Porto Alegre, né? E a editora era a Vera Daisy, uma jornalista também jovem, que me adotou. Né? De cara, no primeiro dia que eu conheci a Vera Daisy me adotou. E eu passei aí para as reuniões da Tição. E eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Não entendia nada, eu não sabia nada. Bom, isso é 78, né? A gente está dentro da ditadura militar. Então eu não sabia o que era direita, o que era esquerda, o que era sistema, eu não sabia nada de nada, né? E aí eu ia para as reuniões e entrava muda e saía calada. Só que quando terminava a reunião, eu morava mais ou menos perto da Vera Daisy, então a gente ia junto. E aí a Vera Daisy ia traduzindo tudo o que tinha acontecido na reunião, né? E tinha também na Tição da época, Oliveira Silveira fazia parte, e fazia parte também o Walter Carneiro.
E essas duas pessoas foram as pessoas que começaram a me abastecer com literatura, né? O Oliveira, como era um professor, ele era muito didático, assim, então eu comecei a ter aulas com o Oliveira, né? E ele tinha um grupo de jovens que ele ia preparando, né, para um enfrentamento racial. Então, quer dizer, desse não estar, eu tive o acesso à Tição, né? Foi quando eu entrei no Movimento Negro, foi quando eu comecei a participar das reuniões do Movimento Negro através da Tição, da revista Tição. E aí teve um novo curso, eu fiz o outro curso, e aí no final desse outro curso eu ganhei a minha primeira protagonista. Deixa ela com as coisinhas dela. E aí veio o Pulo do Gato, veio esse espetáculo, onde eu tive a personagem principal, né? E a partir daí, a partir do Pulo do Gato, eu entendi, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Mas isso não te sustenta, então precisava ter um meio de sustento que me garantisse estar em cena. Bem, aí continuei fazendo coisas foram acontecendo, foi sendo possível, mas ao mesmo tempo trabalhando em outra área para ter o sustento financeiro. Então, eu trabalhava em outra área, fazia teatro de noite, fazia teatro fim de semana e ia, né, conseguindo conciliar. Bom, o tempo vai passando, outras coisas foram acontecendo, outros espetáculos vieram, né? E chega uma hora que tu percebe, assim, que tu não... antes disso, o pai dos meus filhos, das minhas filhas e do meu filho, que são 3, 2 meninas e um menino, ele também é jornalista, é escritor, é poeta, né? E eu tive, assim, uma sorte, um privilégio, uma honra de conviver com grandes poetas, né? De conviver de junto, assim, com pessoas como Oliveira Silveira, Cuti, enfim, pessoas muito competentes nas suas áreas e pessoas com quem eu convivi muito de perto, muito de perto mesmo. E aí, essa coisa da poesia foi algo que entrou muito na minha vida e eu tinha outros amigos e amigas que eram atores e atrizes que também a gente começou a se encontrar muito na poesia. Então, uma das coisas que o Oliveira começou a fazer lá em Porto Alegre eram umas rodas de poesia no mercado público. E aí a gente ia para lá... Aquele que tem Exu assentado. Isso, naquele que tem o Exu. A gente fazia na parte de cima, fazia as rodas de poesia lá, o Oliveira que organizava. E aí eram muitos poetas que levavam os seus poemas e a gente ficava lendo os poemas, né, daquelas pessoas. E eu não escrevia. Mas eu gostava de ler, então eu lia a poesia das pessoas lá. E eu comecei a ficar muito íntima dessa coisa de falar poesia, né, de poder dizer. E fui convivendo e fui descobrindo que esse era um meio que eu podia exercitar a minha função atriz. Se não me chamam para fazer, se não me chamam para... a gente pode criar, né? Então a gente começou a criar outras formas de falar poesia. Então, como tu vem do teatro, como no teatro tu tem, né, tu conhece, tu sabe o que é um figurino, tu sabe o que são elementos de cena, tu sabe o que é uma luz, né? Então, a gente pode montar espetáculos de poesia trazendo tudo isso, né? Então, foi um outro lugar de viver e de estar que foi possível me manter exercitando o tempo inteiro. Eu posso dizer que até hoje eu não parei de trabalhar desde que eu comecei, porque houveram caminhos que foi possível trilhar, né? E eu tinha um ator em Porto Alegre que é muito meu amigo e para mim um dos melhores atores, que era o Cirmar Antunes. E o Cirmar também gostava de falar poesia. E a gente começou a trabalhar muito com a poesia do Oliveira Silveira, né? Então a gente conseguiu montar assim, alguns espetáculos de fala e resposta, né? E a gente começou a montar como casal. E foi uma coisa tão doida,
porque muita gente achava que eu e o Sirmar éramos um casal. E deu uma coincidência Poeticamente. o Sirmar foi meu padrinho no cinema. Eu fui pro cinema levada pelo Sirmar, né? E o Sirmar é um ator, não podia bater aqui. O Sirmar é um ator de cinema, né? Ele fazia muito cinema, muito, muito. Quando ele morreu, ele era o ator que mais filmes tinha feito no país. O único que tinha feito um filme a mais do que ele foi o Milton Gonçalves. Falei certo, né? Que eu falei errado o nome. Tinha um filme a mais, tinha 61 e ele tinha 60. Que ótimo, gente. E ele é assim, nossa, um ator que ainda precisa ser conhecido, né? Muito. E aí o Sirmar foi o cara que me levou para o cinema. O primeiro filme que eu fiz foi com ele. E depois a gente fez muitos outros filmes juntos. Muitos. Então eu confirmava essa coisa de sermos um casal, né? E foi muito, muito doloroso, assim, porque o último trabalho do Sirmar a gente fez junto, né? Foi o filme sobre Oliveira, né? Que foi um documentário sobre Oliveira Silveira, dirigido pela Camila. E a gente... Pra quem não conhece, Camila de Moraes, cineasta gaúcha, mora aqui em Salvador, tá fazendo um projeto lindo, que se chama Filmes que Voam, da Borboleta Filmes. Quem não viu, procure saber. Isso, tá lá, vai lá, busca Borboleta Filmes. Então, aí a gente gravou até o final da tarde e foi o último dia de gravação. Na segunda-feira, ele e a Camila viajavam, iriam para Gramado, participar do Festival de Gramado, e tinha eu ia participar de um trabalho e eu ia falar sobre esses artistas que têm uma história muito longa, mas que pouco se sabe, né? Uhum. E aí eu pedi para o Sirmar, me passa a tua filmografia, né? Eu preciso da tua filmografia, eu vou falar sobre ela, não sei. E aí, assim, a gente se falou no início da noite, tipo 8 e pouca da noite. Ele me mandou parte, ele falou, tem uma parte aqui, depois eu te mando o resto. E de madrugada ele me mandou uma matéria de jornal grande que tinha saído com ele, num jornal lá do Rio Grande do Sul. E às 7 horas da manhã do outro dia ele estava morto. Então foi algo assim muito horrível, muito duro mesmo. Mas o Sirmar foi meu grande parceiro de palco, grande parceiro de audiovisual, né? A gente, né? E essas coisas assim. Sirmar é essa figura que eu tô falando, né? Uma figura fantástica, uma figura de um trabalho de excelência, mas que financeiramente não teve a recompensa pelo trabalho que executava. Então tu vai ter pessoas não negras que não têm essa mesma trajetória, mas que financeiramente conseguem sobreviver da sua profissão, né? E eu, toda a minha vida, eu tô falando, né? Não interrompi, tô até agora trabalhando, mas paralelo à vida de artista, eu tinha uma outra profissão que me sustentava financeiramente. Que era? Funcionária pública. Rodriguiana. A funcionária pública. E você trabalhava com o que no funcionalismo público? Ele vai dar muito destaque para ele, né? Só para saber. Eu fui funcionária pública da União, né? Então, trabalhei durante muito tempo, uma maior parte do tempo, eu trabalhei numa procuradoria, trabalhava na área do direito, né? E em função até de trabalhar numa procuradoria, eu acabei, não só por isso, mas também por ter essa proximidade, eu acabei cursando direito, né? Fui cursar o direito. Novidades aqui, temos. Sou bacharel em direito. Que ótimo. E o direito sempre me chamou a atenção, assim, eu gosto do direito. Mas o direito me chamava a atenção porque eu acredito que nós, por todos os anos de trabalho, pela construção desse país, nós merecemos reparação.
Eu sou totalmente favorável à reparação e eu acho que a gente tem que buscar a reparação, né? E o direito é uma das ferramentas que nos aproxima para essa busca da reparação financeira, não é só histórica. Foram quase 400 anos de trabalho. O que a gente fez nesse país foi trabalho. Nós enriquecemos esse país e empobrecemos de onde a gente veio, né? Então, esse trânsito merece... Precisa ser revisto. Financeiramente. Ser visto, financeiramente. Né? A gente precisa cobrar, essa conta tem que ser apresentada. Para fechar minimamente, né? Porque ela não está fechando. E não é histórica. Histórica, porque histórica faz parte é. do bojo. Mas o financeiro... A gente tem visto muitos países agora que entregando, devolvendo e tal. Eu acho que até um movimento que o próprio Pantera Negra faz no filme, eu acho que pelo menos mediaticamente é o primeiro que bate nisso, tipo assim, eu tô aqui no museu vendo a minha história que você contou, mas isso aqui me pertence, eu vou pegar. É meu. Como assim é seu? Porque nós o quê? Nós invadimos, vocês invadiram. Vocês roubaram, né? A verdade é essa, o nome é esse, né? Foram lá, roubaram e estão lá. Por quê? Por que roubaram? Porque eles têm o poder de apreciar o belo? O belo tem que estar com eles porque eles têm o poder de apreciar. Sim. Só que quem é que fez? Quem fez não tem esse poder? E como é que se relaciona, né? Porque a detenção dessa obra, ela o valor dela não está na existência, está na posse. Sim. E se está na posse, é minha, devolve, né? Mas além disso, de ser meu e de devolver, o tempo que ficou contigo precisa ser reparado. Tem que pagar. Então eu acho que a gente precisa dessas ferramentas, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas para poder buscar o que nos é de direito. Então eu acho o direito assim uma área sensacional. Maravilhosa. Estava conversando com Camila outro dia e ela falou, não, porque eu fiquei sabendo que ela era jornalista de formação, né? Eu falei, oi? Agora descobri que você é advogada de formação também. Bom, eu só sou ator mesmo em formação e enxerido em várias coisas. Mas, Vera, tem algumas coisas que a gente foi conversando ao longo desses meses, desses últimos anos. Eu acho que nos últimos meses a gente tem se encontrado bastante. Mas tem uma coisa que é o seguinte, a gente sempre tem a metáfora de que a caixa preta do avião, ela é o lugar onde ficam muitas informações. Segredo. O segredo. Na verdade, é a única coisa que é capaz de desvendar o que quer que tenha acontecido. E aí a gente tem um grupo chamado Caixa Preta. Não sei se é isso a influência, não, a motivação, não. Ai, meu Deus do céu. O que nos levou... A provocação. Mas se você tá... Não sei se é essa a provocação, mas tipo... E aí, Caixa Preta, Rio Grande do Sul, Teatro Negro, Teatro Preto, Teatro, antes de qualquer coisa, teatro, mais um grupo que detém a história da construção do que é esse país também artisticamente, pensando em falar nas pessoas negras. O que Vera tem desses segredos dessa caixa preta que você pode abrir aqui pra gente agora? Então, assim, caixa preta, né? Exatamente isso, assim, quando a gente reúne e vai formar o grupo, algumas coisas, né, nos levam à formação desse grupo. Uma das coisas, dizer que não tem pessoas negras nas artes em Porto Alegre. Existem pessoas negras em todas as áreas. Então, uma das propostas do grupo era trazer essas pessoas, né? Dizer, nós existimos, todas as áreas. Atuando, dirigindo, escrevendo, compondo, sendo preparador, figurino, luz, todas as áreas existem pessoas negras competentes, pessoas negras com trabalhos de excelência. Então, isso era um dos pontos.
a gente escolhe também trabalhar com texto, iniciar o nosso trabalho com o texto do Kut Transegun, né? Um escritor negro, dramaturgo paulista, né? Que tem uma convivência muito íntima com o Rio Grande do Sul, né? A gente tem uma proximidade, o Kut tem uma proximidade muito grande com o Rio Grande do Sul. Muito amigo do Oliveira Silveira, muito próximo do Oliveira. Bom, além disso, cada um de nós, cada pessoa é uma caixa em si. Cada pessoa detém muitos segredos. E aonde a gente apresenta é uma caixa. É uma caixa preta. Então, juntou tudo isso, né? Juntamos São várias camadas de um... Por trás desse nome tem muita coisa. Na época, quando a gente estreou, que a gente pensou no nome, em Porto Alegre tinha um outro grupo que tinha esse nome. E um outro grupo que não era de pessoas negras. Né? Nada. Aí, Mas sobre isso. a gente vai e o Gessé, que era o diretor, né, que é o diretor de Transegun, diretor, enfim, Gessé conhece essas pessoas, né, que são desse outro grupo e começa a conversar dizendo que a gente tinha pensado nesse nome. E aí vem esse diálogo do porquê que a gente pensou nesse nome para o Caixa Preta, e nessa conversa o pessoal do outro grupo chegou à conclusão que realmente nós tínhamos mais a ver com o nome do que eles, né? Porque como eu me surpreendi, mas dá para ter a relação direta com a caixa cênica. A Caixa Cênica. Eles era pela Caixa Cênica. Nós éramos por todas as histórias que nós temos, né? Que não é só a Caixa. E aí a gente fica com esse nome, né? Com o nome do grupo, é o Caixa Preta, lá de Porto Alegre. E realmente, quando a gente disputa um edital, né? Disputa o edital, e aí a gente não ficou com uma pontuação legal, e uma das questões que o corpo de jurados lá tinha era: como assim só pessoas negras? Como assim todas as áreas só pessoas negras, né? E aí teve a defesa, a gente teve a defesa, e Gessé vai fazer a defesa. E aí, quando o Gessé vai fazer a defesa, o Gessé leva uma série de grupos que apresentaram projetos para esse edital, não para esse edital, apresentaram projetos, né, para esse fundo de artes. E nesses diferentes grupos que ganharam o edital, que ganharam dinheiro para os seus trabalhos, não tinha pessoas negras. Eram só pessoas brancas. Ninguém se perguntou, como assim só pessoas brancas? Como assim? Faltou uma pergunta, Brasil, uma só. Né? E aí a gente ganha. E aí a gente estreia o trabalho. Nunca foi sobre o mérito. Nunca. A reunião daquelas pessoas. Nunca. Né? E aí tu vê o peso, né? Quer dizer, quando tu tem, durante anos, o fundo com pessoas que não eram pessoas negras, não tinha pessoas negras, diferentes trabalhos foram montados sem nenhuma pessoa negra. Aí quando tu tem um grupo que tem só pessoas negras, aí é problema. Aí é problema, né? E tipo, o que essa negrada vai fazer? Aí a gente estreia, lógico que teve estratégias, né? Porto Alegre e Rio Grande do Sul, por sermos minoria, nós temos estratégias de sobrevivência, porque senão, né, a gente não estava aqui contando essa história toda. E uma das estratégias que existem lá são os clubes sociais negros, que existem até hoje. A gente tem clube social negro lá com mais de 150 anos. Quando eu fui em Curitiba, eles fizeram questão de ir no 13 de maio. Que eu acho que também deve ter. Tem um 13 de maio em Porto Alegre, não? Em Porto Alegre, não. Não é Porto Alegre, é Gravataí. Mas em Gravataí a gente tem o 6 de maio, em Santa Maria, se eu não me engano, é Santa Maria ou Santa Cruz, tem o 13 de maio. Em Porto Alegre a gente tem ainda em atividade o Floresta Aurora e o Prontidão. São os mais antigos. Cada um deles tem mais de 150 anos. Nossa. Então são, sem interromper também,
né? Então são espaços aonde as pessoas negras conseguem, se reúnem, se encontram, enfim, né? Tem uma vida social, comunitária social, né? E uma das estratégias nossas foi ir para dentro desses clubes e dizer, olha, a gente vai montar um espetáculo, né? O espetáculo é tal, é com tal e tal e tal, e esse povo respondeu. Então, a gente, durante todo o período que a gente teve em temporada, não teve nenhuma apresentação, mas nenhuma, que a gente não tivesse, no mínimo, 50% de pessoas negras na plateia. Então, e aí a gente vem respaldadas com esse povo, né? Com o povo negro nos disse sim. A gente quer ver vocês, a gente quer vocês. E aí a gente conseguiu, fez temporadas maravilhosas. Depois a gente veio com Hamlet sincrético. O Hamlet consegue ficar 5 anos em cartaz, né? Que é uma coisa rara para grupos, né? Para teatro já é difícil, mas teatro negro ainda pior. Vera, enfim, para mim é lindo. Eu fiz o projeto Alegre Bafo, você participou de Alegre Bafo. Lindo. Vai tomar. E aí, a minha grande função era... Função não, curiosidade. Era como é que as pessoas... Porque assim, parece que a história do povo negro começou ali na década de 90. Talvez a história da democracia brasileira recente tenha começado ali em 1990. Mas o povo negro já está aí há muito tempo. E a gente... eu fico extremamente feliz, mas é feliz de ficar abobalhado, inclusive, quando a gente tem com tanta consistência, a luta existe, a coisa acontece, mas Diogo Lopes Filho teve aqui, inclusive, se você não viu ainda, volta lá ver o episódio atrás, o primeiro lançamento, tá todo emocionado, nervoso, não é que eu não esteja nervoso hoje. E ele falou de que já vai fazer 35 anos de carreira e que ele é um ator negro, que ele começa com o teatro sempre lotado, sempre cheio, e que a história dele vai se mesclando com grande sucesso e grandes acontecimentos dentro do teatro e que ele não parou de trabalhar durante 35 anos. Você fala de 40 anos... Quase 50 anos sem parar de trabalhar e criando suas estratégias, que a gente sabe que é necessário. E como eu fico feliz em perceber, por exemplo, essa história de êxito, sabe? O êxito do artista negro, o êxito da pessoa, porque a gente vai se elaborar de várias formas, né? Lógico, podemos colocar nessa relação entre exceção e regra, mas existe, sabe? Existe, mas para não romantizar, não, né? Vamos puxar para a realidade, puxando para a realidade. Durante a pandemia, foi durante a pandemia? Não, foi depois da pandemia, acho que foi, enfim, faz pouquinho tempo, 2 anos por aí, 2 anos e pouco, em Porto Alegre. E aí me liga uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a URGS, que ela estava fazendo também podcast com mulheres. Uhum. E aí ela estava com mulheres, não, com atrizes, né? Ela é professora da escola de teatro lá da URGS. E aí ela está entrevistando diversas atrizes, né? Tarará, e alguém diz para ela, tu entrevistou Vera Lopes? E ela, quem é Vera Lopes? Ela nunca tinha ouvido falar no meu nome. Ela não sabia, não sabia nada da minha existência, não sabia nada de nada. E aí, eu tô aqui dizendo que eu tenho quase 50 anos. E tô aqui dizendo que eu sou uma atriz, né? Então, eu posso chegar e dizer que eu sou uma atriz dentro do nosso grupo. Dentro do nosso grupo, eu sei que as pessoas me conhecem. Eu sei que as pessoas sabem quem sou eu, né? Mas fora do nosso grupo, eu não existo. E aí tu vai, tá, né, teatro. Nós temos aqui para mim, aqui, né, que eu falo aqui na Bahia, para mim, um dos maiores cantores desse país, que é o Lázio Matumbi. Eu sou admiradora profunda do Lázio Matumbi. Chega lá no Rio Grande do Sul e pergunta quem conhece Lázio Matumbi.
Dentro do nosso grupo, ele vai ser conhecido, as pessoas vão saber quem é ele. Fora do nosso grupo, então a gente não consegue, não dá para romantizar, entendeu? A gente sabe que a gente a gente sabe que a gente faz, a gente sabe que a gente existe, mas ainda estamos ainda muito limitados e limitadas pelo racismo. Sim. É um círculo, né? Um círculo de fogo, né? Uhum. Ali a gente só queima dentro, não consegue sair. Eu romantizarei pouco, mas eu acho que não é romantização, não. Eu acho que é constatação. Porque, na verdade, é um contraponto. O que eu escutei nas últimas décadas, eu estou dentro do teatro, que eu me dei conta que eu estou me relacionando com o teatro há 25 anos. Quando você fala que tem quase 50, eu falo assim, segura a ondinha. Então, assim, eu volto a dizer assim, mais do que eu sou profissional de teatro, eu estou envolvido com o teatro há 25 anos. E de uma hora para outra não, mas ficou muito mais latente o desista, o não faça, o não vai dar, do que, tem outras pessoas que conseguiram. Porque é isso, talvez o reconhecimento, talvez não, o reconhecimento. Esse dia eu estava vendo no Instagram que o que aconteceu com o Cirilo e o que aconteceu com a Maria Joaquina. Né? E aí é pura coincidência, né? É pura coincidência o Cirilo ser o menino negro da brincadeira. Mas eu volto a dizer assim, me deixa um pouco acalentado também saber que existe, porque senão a gente fica só com a sensação de que não dá, que não acontece. Mas assim, então, se é para relativizar, eu vou também relativizar as certezas. Muito mais para me dar um aconchego do que de fato para silenciar a história de como ela Mas é isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter essa dimensão. Ser reconhecida dentro do nosso grupo não é pouco, gente. Sim. Não é pouco porque nós somos a maioria dessa população. Nós somos uma força, nós somos um poder. Então não é pouco. Mas é isso. Nós ainda não somos o poder econômico, né? Mas nós somos muito. A gente montou um espetáculo chamado Minas de Conceição Evaristo. É um espetáculo baseado na obra poética da Conceição Evaristo. E a gente teve a honra, assim, de a Conceição estar conosco na estreia e depois a Conceição nos bancou para outros lugares, a Conceição nos bancou. Conceição vai ser homenageada agora num espaço bem bacana da literatura e ela de novo nos bancou, né? Ela tá lá dizendo, eu quero espetáculo tal e tal aqui. Então isso não é pouco, isso é muito, né? Olha, nós somos lá do Rio Grande do Sul, Conceição é uma mineira morando no Rio de Janeiro e diz, eu quero aquele povo lá do Rio Grande do Sul aqui. Né, porque ela reconhece. Então, eu acho, quando eu digo isso, eu falo, olha, realmente, existem, né, essas diferenças, a gente precisa ter o pé no chão. Sim. É isso que eu acho, a gente tem que ter o pé no chão. Mas a gente também nós não nos limitamos, nós não paramos de fazer. Né? Então, quando eu digo que a gente cria essas estratégias, né, que a gente vai buscar outras formas de fazer, gente, olha, nós somos criativos pra caramba, não ia dizer outra coisa, mas nós somos muito, mas muito competentes. Porque tudo que tem de adverso, e a gente conseguir dizer, eu tenho 25 anos de carreira, eu tenho quase 50 anos, eu tenho 40 anos de carreira, gente, é porque a gente é foda, né? A gente é foda. Foda, Vera, foda. Acabou o nosso tempo. Nada, gente, acabou nada. Vou ver como é que vai ficar esse negócio do lado. Vera, esse café deve estar um sorvete, né? Tá, bem geladinho, mas tá bom. Fraco, gelado, tá bom. Não, mas o fraco foi ela que escolheu. Eu tomo café fraco. Não, é uma aguinha passadinha no café. Você falou aí do espetáculo da Conceição, né? Que vocês fizeram em homenagem. E aí, fala pra gente desses espetáculos,
quais foram os espetáculos que a galera fez. E, inclusive, o que eu gostaria que você falasse bastante é sobre o Hamlet sincrético. Por quê? Porque o Hamlet sincrético, você vai explicar melhor, né, como ele nasce, como é que ele se engrena. Eu sou de uma geração, fiz parte do Nata durante 19 anos, o Nata em algum momento ele começa a se debruçar sobre as questões étnico-raciais e religiosas culturais, e aí a gente começa a ver, e aí Fernanda vem e cunha o termo teatro preto de candomblé. É óbvio que está longe da necessidade de ser a originalidade, mas também traz esse afago sobre já estamos fazendo isso há mais tempo, em algum momento a energia passou e alguém pensou. Então, Hamlet sincrético, no que consiste, como vive, quanto tempo durou, quanto tempo existiu e o que deixou de legado, e outros espetáculos que você quiser falar também. Então, a gente vem, eu vou falar um pouquinho do Hamlet, né, que é teatro, e depois falar um pouco dos espetáculos de poesia, né, da possibilidade desses espetáculos de poesia. O Hamlet, ele nasce na cabeça do Gessé Oliveira, né? A gente estava terminando a temporada do Transegum, e aí Gessé começa a pensar, porque Gessé, ele trabalha muito com os clássicos, né? Teve Hamlet, teve Eurystheia, teve... Eu não vou lembrar o nome dos outros, mas ele trabalha muito com os clássicos, fazendo uma releitura desses clássicos. Então o Hamlet vem dessas conversas assim, né? Como é que é trazer para nossa realidade, trazer a religiosidade para dentro de um clássico, né? Então aí ele vai sincretizar o Hamlet com Xangô, que é o que o Hamlet quer. O Hamlet busca justiça pela morte do pai, né? Então, justiça, Xangô, né? Gertrudes é a mãe do Hamlet, e aí com quem que a Gertrudes vai ser sincretizada? Com a Iemanjá, né? E aí a Ofélia vem de Iansã, né? E aí vamos trabalhando com esses arquétipos dos orixás dentro dos personagens do Hamlet. A gente não muda em nada o texto escrito pelo Shakespeare. É aquele texto. Só que a gente vai trazer um Exu abrindo o espetáculo, abrindo o caminho. A gente vai trazer esse Exu que depois vem o Cláudius, né? Que é o que mata o irmão, que é aquele. Então ele vem como um Zé Pilintra, né? Que vai poder transitar entre um mundo e outro. E a gente vai ter a conversão. Então, em um determinado momento, aquele povo ali vai se converter e vai passar para essas novas religiões, né? E que ano foi isso? Nós estreamos em 2000, acho que 2005. 2005 a gente estreia com o Hamlet. A gente estreou com o Transegum em 2003. E o Hamlet em 2005 vai até... Porque a gente fez temporadas, né? Direto. E uma outra coisa. O espetáculo Hamlet foi ambientado dentro de um hospital psiquiátrico. Então a gente tem lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é um hospital imenso, com uns pavilhões imensos, assim. E ele fica numa área... num bairro já mais periférico, então ele tem uma parte na frente, assim, que é, digamos, como é que eu posso dizer, são árvores, é um terreno muito grande, e os pavilhões ficam lá no fundo, assim, os pavilhões enormes, né? Então era uma coisa meio assustador, assim, porque para tu chegar naqueles pavilhões, tu passa por essa parte com árvores, com campo, tarará, não sei o quê, aí tu vai por uma estradinha, assim, até chegar lá no pavilhão, né? E era lá dentro daquele pavilhão que era ambientado. Na verdade, esses pavilhões
em 2 pavilhões era mantido ainda o hospital, né? E o último pavilhão foi cedido para grupos de teatro. Então tinham 4 grupos de teatro que eram residentes nesse pavilhão. Então nós éramos um desses grupos, né, residente. E aí o espetáculo foi ambientado lá para aquele espaço. E aí tinha tudo a ver, assim, com a coisa do castelo, do Hamlet, aquela coisa, aquele pavilhão grande, aquela coisa toda. Então o Hamlet é isso, né? E a gente estreia e fica assim, a primeira temporada a gente fazia de quinta a domingo, né, para o público em geral, e de segunda a quarta espetáculo vendido. Então teve uma temporada que a gente ficou de segunda a segunda dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Eu falei que durante um tempo lá passou a ser meu habitat natural, assim, né? Eu vivia lá. E aí foi isso, assim. Então, e esse boca a boca, esse negócio de ver e aquele monte de gente, né, aquele grupo negro, chegou uma temporada que a gente tinha que distribuir senha. Que maravilha. Fazia fila, parecia espetáculo de rock, né? Aquele monte de gente, e a gente tinha que distribuir senha. Tal era o número de pessoas para assistir o espetáculo. Foi muito legal, foi realmente muito legal, muito mesmo. A gente viajou com o espetáculo ganhou prêmio nacional, prêmio internacional, foi bem bacana. Bom, você falou de Hamlet, eu acho que acho que a gente precisa escavucar. Você tem filmagem de gravação, você tem imagem desse espetáculo? Deve ter, né? Temos, do Hamlet a gente tem muita coisa. Rendeu um livro, né? A gente tem um livro, e nesse livro tem toda a forma, o Gessé descreve a montagem toda, fala das atrizes e dos atores, e nós temos também pessoas, porque o Hamlet rendeu dissertação, rendeu teses, então tem artigos dessas pessoas, né, que escreveram sobre, tem artigos de jornal, enfim, tem um mundo de coisa. Tem um mundo de coisa. O livro tá bem bonitinho. Eu não trouxe para mostrar, mas o livro tá bem bacana, assim, vale a pena, Mostraremos aqui ao longo dessa jornada que começa hoje, começou semana passada e não para mais nunca. Zâmbia Podcast, vamos nessa. Você falou também dos espetáculos de poesia. Quando eu era criança, eu não tive acesso à poesia necessariamente, né? Aquela coisa da poesia e tal. E eu sempre cresci vendo os poetas, as poetisas, depois os MCs, depois também os repentistas, com essa coisa do pensamento, da poesia, da coisa acontecendo. E eu sempre me perguntei, por que a gente de teatro não faz mais saraus em torno disso, sabe? A gente não se reúne mais vezes para fazer coisas. Aí você falou de espetáculos de poesia. Então, eu sempre... eu gosto de falar poesia. Eu gosto do poder de síntese que um poema tem, né? Às vezes tu conta uma história com um poema, né? E isso sempre me fascinou. Mas eu também achava que era possível a gente contar uma história maior juntando esses poemas. Então, eu comecei... uma das primeiras pessoas que me encantou, assim, né, vendo falar poesia foi o Sirmar. Eu vi o Sirmar falar eu acho que era, eu não vou lembrar o nome do poema, mas era um poema que falava de um operário, da vida de um operário, né, então, nossa, e o Sirmar falava aquilo com uma verdade, eu ficava encantada, eu ficava de boca aberta olhando o Sirmar falar. E aí, o Oliveira... os poemas do Oliveira são poemas fantásticos, assim, né? Então eu comecei a pensar que era possível a gente falar aqueles poemas daquela forma que o Sirmar falava, porque né, era encantadora, né? Encantador ver. A gente começou a juntar isso, a juntar
eu e o Sirmar falar esses poemas, né? Então tinha um momento, assim, do que a gente fazia, que era declaração de amor, assim, né? Com os poemas do Oliveira. E eu falava um poema do Oliveira, que o Oliveira me dizia, gente, quando eu escrevi esse poema, eu escrevi pensando em um homem falar para uma mulher, né? E não imaginei o contrário, né? E eu falava esse poema com o Sirmar. Mas aí depois eu comecei a pensar assim, eu quero falar outras coisas com a poesia, né? Eu quero falar de amor. E aí eu comecei a ler, a procurar, né, poemas que falassem de diferentes formas e comecei então a montar roteiros. Eu comecei a gostar muito de montar roteiro. Então, é o poema e a música. Mas a música não como um fundo para o poema. Não, era uma música que tivesse um complemento com o que o poema estava dizendo. E aí foi. Então, era o negro na música e na poesia. Então, pegava poemas de pessoas negras e de compositores negros e ia montando esse roteiro. E durante um tempo eu trabalhei com algumas pessoas lá de Porto Alegre, né? Trabalhei com o Sirmar, trabalhei com o Anderson Simões, com a Nina Fola, com a Glau Barros. A Nina Fola foi uma das parceiras de cena, assim, que a gente trabalhou durante muito tempo. E a Nina, ela é uma cantora e uma instrumentista. Então a gente trabalhou assim de forma muito bacana e os nossos espetáculos nos levou para o Brasil inteiro. A gente apresentou em diferentes partes do país espetáculos de poesia e música. Depois de um tempo eu passei a trabalhar com a Glau Barros. A Glau Barros, ela é uma atriz e é cantora, dona de uma voz assim. A gente apresentou uma vez em Minas e alguém da plateia falou que a Glau tem passarinhos na voz. Né? Então, a Glau é dona de uma voz belíssima. E trabalhei também com a Ana Paula. Ana Paula é instrumentista. Ana Paula toca corda, toca sopro. Então, durante um tempo, ficou eu, a Ana Paula e a Glau fazendo os espetáculos. Mas aí eu vinha nessa forma, assim, né, de juntar, escolher diferentes poetas e diferentes músicos. Sim. Até que um dia eu pensei assim, eu quero trabalhar com a obra de um autor, né? Aprofundar mais num autor, montar o espetáculo só com a obra daquele autor. E aí o primeiro roteiro que eu trabalhei só com o autor foi o Oliveira, né? E aí a gente montou o Batuque Tuk Tuk. Batuque Tuk Tuk é um poema do Oliveira, né? Que tem esse nome. E aí a gente trabalhou com a obra do Oliveira. A gente trouxe a obra do Oliveira. E aí ampliou o grupo para apresentar. E aí, como o grupo cresceu, a gente chegou a apresentar com 5 pessoas, 6 pessoas. E aí o que aconteceu? Entrou nesse grupo pessoas que compunham. E uma dessas pessoas é a Pamela Amaro, que é uma cantora gaúcha, compositora e também instrumentista. A Pamela toca tanto corda quanto percussão. E aí, ao invés da gente buscar outros músicos para fazerem a composição nossa, a Pamela começou a musicar poemas do Oliveira. Então a gente trabalhou com a obra falada e com alguns poemas do Oliveira musicados, né, para o espetáculo, para o Batuque Tuk Tuk. E aí também a gente começou a trabalhar com figurino, enfim, com todos os elementos cênicos. Isso foi crescendo. Então esse a gente já vinha, quando a gente trabalhava assim, quando eu trabalhava só com uma ou com 2 pessoas, a gente, né, também sempre trouxe a questão do figurino muito presente da luz. Isso a gente sempre trabalhou muito. Mas aí, quando entra as outras pessoas, a gente começa a trabalhar com outros elementos, né? E começa a ampliar a questão da música. Então, a gente traz o Didi, o Jamie, que é um menino que hoje está morando em Portugal, um músico maravilhoso, veio trabalhar conosco.
o John, que é outro, que hoje é Dona Conceição, né, que também é um compositor maravilhoso, instrumentista, cantor. Enfim, aí essas pessoas vieram, o Abi também veio, e aí começaram a criar arranjos, né, para as músicas que a gente trazia no espetáculo. O espetáculo cresceu muito, ficou uma coisa muito bacana. Bom, a gente trabalha com Batuque Tuk Tuk, depois eu me dediquei à obra do Solano Trindade, fomos lá buscar o Solano, também trouxemos, né, aí a gente trabalhou com o espetáculo Gravata Colorida, que também era um poema do Solano. E quando chega 2014, que foi o ano do centenário da Carolina Maria de Jesus, Vilma Reis, aqui em Salvador, eu já estava morando aqui em Salvador, numa reunião fala, tanto Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento são do mesmo dia. Eles fazem aniversário no mesmo dia, o centenário deles era no mesmo dia, 14 de março, né? E aí, Vilma falou, nós precisamos tirar Carolina dos escombros, né? A gente precisa trazer Carolina para a superfície. E a gente começa a trabalhar uma série de coisas da Carolina. E aí eu queria trazer um espetáculo da Carolina, a gente pensa, vai fazer espetáculo, não vai fazer espetáculo, como é que vai ser, como é que não vai ser? Cheguei a falar com a Fernanda Júlia, na época, falamos com Conceição Evaristo também, para criar um texto, aí Conceição, eu nunca escrevi para teatro, não sei o quê, né? E a gente começa a pesquisar coisas da Carolina, vai pesquisando, e nesse meio tempo que a gente está na pesquisa, uma amiga me dá um livro de poesia da Carolina, que eu não conhecia. Quando eu peguei o livro de poesia da Carolina, que eu comecei a ler, eu falei, é aí, vamos voltar para aquele caminho que é o caminho que, né, a gente já vem trilhando. E aí a gente monta o espetáculo, então, Quadros, né? Quadros é o nome de um poema da Carolina, que é um poema longo. Carolina, talvez pelo fato dela escrever em diferentes momentos e em diferentes superfícies, digamos assim, né? O que ela tinha ao seu ao alcance de sua mão, ela escrevia. Então, Quadros, num primeiro momento, parece que foram estrofes ou versos que as pessoas vão achando que quem montou vai... não sei onde é que eu vou colocar aqui, né? Então, quando eu comecei a ler o Quadros, assim, não tinha uma linha, não tinha algo assim que fosse encadeando, né? Mas aí, nesse meio tempo que eu tô lendo, eu pensei, mas a vida é isso, né? A vida não é linear, a vida não é tudo... A gente até tenta deixar, mas não é. Não é. Então, esse poema também não era. Então é isso, é aí que a gente pega, e foi aí que o poema me pegou, e foi aí que a obra me pegou. A outra coisa... Carolina, dentro da sua precariedade, né, da precariedade ao qual ela estava exposta, tu vê assim, se tu olhar aonde ela morava, quando ela ainda morava no Canindé, tu olha as fotos, e uma das fotos que me chamou a atenção, assim, da casa da Carolina, é que tinha uma prateleira com as panelas, com... não era um guardanapo, mas era com enfeite, a prateleira estava enfeitada com o que ela tinha à mão. Então tu vê assim que ela tinha todo um capricho, que ela tinha todo um cuidado com o seu viver, né, com o seu bem-estar dela e dos seus filhos, né? E aí a gente quis trazer isso para o espetáculo. Então a gente pensou nesse cuidado, e o cuidado passava inclusive pelo material que a gente ia apresentar para o público. Esse espetáculo ele tem a direção do Gessé Oliveira, e eu trabalho com a Emily Lapa, né? Sou eu e a Emily Lapa em cena, e o Gessé Oliveira. A Emily Lapa também é uma atriz, uma cantora, uma compositora e uma musicista, né? Que acabou de estrear também, Nós Somos Pares. Isso, somos maravilhosamente, né? E a Emily é uma coisa, é algo assim que me encanta, porque a Emily toca percussão, ela toca teclado, ela toca sopro, ela canta, ela compõe,
né? E a Emily também compôs músicas para os poemas da Carolina, né? Então esse espetáculo ele é montado dessa forma, assim, com poemas da Carolina e poemas da Carolina musicado pela Emily. E aí, quando a gente vai preparar o nosso material, né? A Carolina, ela catava papel. Uma das coisas que ela fazia era, né? Ela era recicladora. E a gente busca trazer no nosso material esse cuidado. Então a gente buscou Temos obra aqui. papelão, né? Que era um dos materiais dela. E aí a gente queria trazer esse cuidado que ela tinha. Então a gente fez um por um, nós fizemos mais de 500. Um por um. E todos eles assim, ó, com esse cuidado aqui. A gente encapou por dentro, trazia cada um com uma capa diferente por dentro para não, né, não tirar. Peças de arte, né? Né? Olha, todo cuidadinho, todo cuidadinho, todo arrumado, todo bonito, como Carolina merecia. Que tem umas fotos dela. Olha que linda, né? Como Carolina merecia. Então esse cuidado é algo que a gente tem buscado trazer para os nossos trabalhos, né? Algo que a gente tenta imprimir no que a gente faz, né? E aí depois desse trabalho antes ainda, em 2009, a gente lá em Porto Alegre tem uma feira do livro muito grande. E em 2009 a Feira do Livro de Porto Alegre homenageou a Conceição Evaristo. E como foi homenagem para Conceição, já fazia um tempo que eu apresentava espetáculos na feira, eu fui convidada, então, para fazer uma homenagem para Conceição. Conceição era homenageada, como é que a gente vai homenagear a Conceição? E aí a gente montou um espetáculo chamado Minas de Conceição Evaristo. E nesse espetáculo a gente traz a obra poética da Conceição Evaristo, mas aí com músicas de mulheres, composições de mulheres mineiras. Então a gente casa com o espetáculo, com a poesia da Conceição, composições de mulheres. Também com direção de Gessé Oliveira. Esse espetáculo, ele é um espetáculo muito lindo. Eu gosto muito do Minas. Ele é um espetáculo com uma cor muito linda. A Conceição, ela tem um poema que ela fala assim, que o poema tem o gosto dos quiabos babentos. Então a gente queria trazer isso para o espetáculo, sabe? Essa coisa assim do quiabo babento, aquela coisa gostosa, assim. Então eu acho que esse espetáculo do Minas de Conceição Evaristo, a gente tem essa... Um pouquinho desse quiabo, um pouquinho dessa poesia. Atmosfera. Pois é, né? Deixa eu ver se eu lembro. Eu não vou lembrar agora, a pessoa... Pode ser outra também. Só para saber esse sabor de poesia. Não, então a poesia da Conceição, a Conceição em si, ela é uma mulher de fala doce, né? Ela é uma mulher de fala muito doce, ela é uma mulher que tem aquela imagem e é extremamente contundente. Uhum. A poesia da Conceição é uma poesia extremamente forte, extremamente contundente. Então, se tu parar para escutar o que é que a Conceição está falando, em determinados momentos tu vai ficar grudado, porque a poesia, o texto da Conceição, né? Porque a Conceição não é, além de poeta, ela também é romancista, né? Uhum. Também é contista. Então, tem contos da Conceição que, nossa senhora, tu fica ali, né? Paradinho. E dos poemas também. Então a gente queria trazer essa atmosfera e eu acho que o Gessé consegue, com a sua direção, assim, nos mostrar um espetáculo muito bonito. Eu acho um espetáculo muito bonito. Deixa eu ver se eu lembro de algum poema do espetáculo, que agora eu tô falando, não lembro de nenhum poema. Mas eu vou falar um poema dela que não está no espetáculo, que é um poema bem conhecido. Tem 2 poemas dela que são bem conhecidos, que as pessoas falam bastante, e nenhum dos 2 está no poema. Um deles é o Vozes, né, que ela vai falar do tempo, né, desde antes até o atual, e o outro é
A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, né? Que esse é um poema que as mulheres usam muito, assim, né? Então, esse A Noite Não Adormece. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos do que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. Aí, terminando o poema, a noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Então, esse é partes de um poema da Conceição Evaristo, né? Que lindeza. A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. Lindeza, né? Conceição, Vera Conceição. Vera, eu tenho me perguntado ao longo do tempo como é que a gente sabe do passado, a gente está num presente conturbado, cheio de encaminhamentos, mas também cheio de questionamentos, e um futuro já pareceu mais certo, já pareceu mais encaminhado. O futuro não pertence a gente, né? O futuro é hoje. O futuro é hoje. Maravilha. E o que Vera falaria para essa menina que leu essa matéria lá em 1978, que o teatro, a arte tropeça e fala assim, ó, eu te quero, você me quer, vamos nos dar as oportunidades. O que você falaria para essa menina, para essa história toda? Hoje, olhando assim para esse tempo todo, né? Acredita, né? Acredita. Eu acho que o que eu diria para aquela menina e o que eu digo para as meninas de agora é acredita. Tem que acreditar. E acreditar na sua verdade, naquilo que ele diz, né? Respeito. Eu tenho algo que para mim, assim, é tudo. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, quatro jovens na Rua da Praia. Rua da Praia é uma das ruas principais, uma rua central lá de Porto Alegre. O nome oficial da rua é Rua dos Andradas, mas a gente conhece por Rua da Praia porque ela terminava lá na praia, lá no finalzinho. Então, 4 jovens negros falando sobre questões raciais, eles chegaram à conclusão que o 13 de maio não era uma data a ser celebrada por nós, pessoas negras. E aí, esses 4 jovens começam a procurar uma data alternativa ao 13 de maio. E eles chegam no 20 de novembro. Esses jovens, entre eles estava Oliveira Silveira, que é um dos que vai fazer essa pesquisa, e aí fundamentar a data. Eles chegam no 20 de novembro e precisa de fundamentação, então vai ser feita toda uma pesquisa para encontrar a fundamentação, e no ano de 1971, esses jovens apresentam publicamente num clube social negro de Porto Alegre essa data como alternativa, a data que seria a data para nós, pessoas negras, celebrarmos a nossa existência. Eles não sabiam lá em 1971 e não tinham a preocupação, né? Não tinha a pretensão, né? De que essa data fosse uma data definitiva para o povo negro nacional. Eles sabiam que precisava ter esse outro espaço de celebração. E hoje, 50 e tantos anos depois, nós temos um feriado nacional, dia 20 de novembro.
Então, eu digo, acredite. Acredite naquilo, na sua verdade, naquilo que você faz com verdade. Sonhar. A gente tem... Eu acho que o nosso momento ele tem sido perverso com aquilo que nos movimenta, né? Com o sonho, com as ideias, com os ideais, com as utopias, com as conquistas. A gente tem sido convidados a cada vez menos acreditar na gente, acreditar no que nós somos, acreditar no que construímos, para a gente ficar no beiral raso de tudo parece inevitável. E quando é inevitável, é um fluxo contínuo do tempo. E quando você fala sobre isso, sobre esse 20 de novembro, não é presunção, é necessidade. Porque às vezes você pode falar assim, vou mudar o país e vou colocar essa... Não. É uma necessidade que urge tão grande, que grita tão imensamente, que transborda aqueles quatro, que transborda aquele grupo, que transborda as artes, que transborda o país em 50 anos. É uma conquista do tamanho do mundo, né? Então, acreditemos. Sabe que se a gente pensa assim, ai, daqui a 50 anos, meu Deus, 50 anos é uma vida, é muito tempo. Mas hoje eu estou falando de 50 anos que eu vivi, Sim. que a gente viveu, né? E que coisas aconteceram. Então, se eu for pensar que vai ser possível, que não vai ser, o que vai ser mais adiante, eu tenho que fazer. A gente precisa, e acho que é isso que está acontecendo. A gente está aqui num podcast, né? Está acontecendo, está sendo feito. Quer dizer, tu não está pedindo, não está esperando que as coisas aconteçam. Não, tu está fazendo. Não, o Nando está criando. O Nando está colocando o Elegbá na rua, né? Tá fazendo coisas acontecer. Isso é fundamental, porque quando tu faz acontecer, vai ter lá outras pessoas ou outras crianças que estão nascendo agora e que estão assistindo e estão dizendo, é possível. Olha que legal, eu quero fazer isso também. E ele vai fazer de outra forma, né? Mas tem um caminho. Eu acho que se a gente pensar assim que lá nos anos 60, 70, quando Dona Ruth de Souza, quando Léa Garcia conseguem quebrar uma barreira e conseguem ganhar prêmios internacionais, né? Elas são as primeiras atrizes brasileiras a ganhar prêmio internacional, né? E aí elas conseguem chegar numa Rede Globo lá, né? Fazer uma novela. Elas abriram caminho para hoje a gente ter nas principais novelas que estão aí no ar, personagens centrais mulheres negras. Então, elas iniciam, mas quando elas iniciam, elas não vão pensar que dali a 50, 60 anos a gente vai ter na novela das 6, na novela das 7, na novela das 8, das 9, protagonistas negras. Elas fizeram. O fazer é mais forte do que o tipo, toda vez que a gente quer mudar o mundo, talvez o mundo não mude. Porque a gente tem uma vontade, a gente pode ser que a gente não veja a mudança do mundo, mas o mundo muda, né? Como Dona Ângela lá diz, cada vez que uma mulher se movimenta a estrutura do mundo. A gente pode não ver essa estrutura se movimentando, mas está movimentando, movimenta, né? Então a gente tem coisas assim, pensando na arte, né? A gente tem Lázaro Ramos que está aí fazendo, né, um trabalho incrível e proporcionando outros a fazerem o trabalho, né? Olha quanta porta esse menino abre, quanta gente esse menino puxa. Mas antes dele, a gente teve um Tony Tornado que está com 95 anos e ainda fazendo. Né? E antes do Tony Tornado ainda, a gente teve outras pessoas que estavam fazendo, que fizeram, que permitiram, possibilitaram ao Tony Tornado chegar e fazer o que ele fez, né? O que ele se colocar de formas como ele se coloca, daquela forma que ele se coloca, não foi da noite para o dia, porque outras pessoas fizeram. Então, se a gente realmente acredita, primeiro,
que antes de nós, nós não descobrimos a roda. Antes de nós, muita gente trilhou um caminho para facilitar o nosso. Nós estamos trilhando um caminho, facilitando os próximos, né? E a outra coisa que eu acho que é fundamental, que a gente precisa ter muito presente, não fazemos nada sozinhos. É no coletivo que nós somos fortes. Individualmente não se vai a lugar nenhum. É no coletivo. Obrigado por coletivizar tanto conhecimento, tanta vivência. É óbvio que isso aqui é só um princípio de conversa. Você vai vir aqui várias vezes. Pode se preparar, eu vou estar aqui. Vera, vamos fazer mais? Prometo que da próxima vez eu venho com a linha aqui e falo os poemas bem bonitinhos. Nada, vai lindo, acha que tá dentro de você. Minha flor, minha vida, minha admiração mesmo por você, por esse encontro. Feliz de ter te encontrado com mais intimidade, com mais proximidade. E é isso, que a gente exploda e que a gente transborde para outros universos e que a gente possa se conhecer, se reconhecer e... Eu quero mas super agradecer por estar aqui e dizer assim que para mim é um prazer imenso estar com pessoas jovens, né? Essa troca é o que nos alimenta. Então ver um jovem aqui fazendo esse trabalho e outros trabalhos que eu já tenho a honra de acompanhar, na Luz também, que é maravilhoso. Então, isso vai nos possibilitando continuar. Né? Então, é a troca também que nos permite continuar. Então, é isso. Eu acho que a gente está aí, né? Lá e para cá, né? Funcionando. Então, muito obrigada. Muito obrigado você que ficou aí até agora e que eu espero que tenha ficado. E é isso, a gente parte para mais uma etapa, um outro plano, um outro sonho. Mas nesse momento, já que o futuro é agora, no sonho de hoje, eu vivi esse sonho com Vera Lopes. Muito obrigada. Vida longa pra gente. Obrigado. Achei.